furo do teto de gastos, né, com essa canetada. Aliás, o teto de gastos já estava furado, né? Eu tenho que também pedir a opinião do Thiago. Vai anotando aí, Thiago, é muita coisa. Eu quero que o Thiago fale também sobre... eu ouvi agora há pouco uma live do Thiago e eu ouvi algumas coisas que eu quero até abordar aqui, Thiago, que eu acho importante também. A gente está falando muito sobre esse furo do teto de gastos, que o Lula já vai começar com... Mas eu quero saber qual é a tua opinião para os quase 800 bilhões de furo de teto de gasto que o Bolsonaro já praticou nesses 4 anos e que está sendo comprovado pelo TCU agora, né? Diante de todo esse processo programático que ele tinha para se reeleger e que ele acabou não se reelegendo, coisa que ele acreditava que seria impossível. Então, me dá a tua opinião sobre toda essa avalanche de coisas que eu joguei aqui agora para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Legal. Por isso que eu vou usando a minha canetada aqui também, que eu vou marcando, que senão fica um papo de louco, né? Muita coisa que a gente vai soltando, que a nossa cabeça borbulha muito. Primeira coisa, Milton, eu acho que a gente começou essa politização que você começou citando ali, que nos últimos 10 anos não era desse jeito, é exatamente isso. Eu acho que todo esse movimento que a gente vê hoje, de viés político, né, de debates políticos, todo mundo, antigamente o brasileiro era técnico de futebol. E hoje, nessa Copa do Mundo, eu vejo gente muito menos preocupada com a perda da Copa do Mundo, né? Ninguém nem tá xingando tanto o Tite. Eu lembro que em 1990, o Lazzaroni, quando perdeu, ele acho que já ficou até pela Itália mesmo, nem voltou para o Brasil de tão vexatório que foi, e ninguém se ligava na política, e era o Collor que estava entrando. Então, hoje a gente não está nem ligando mais para a Copa do Mundo, e isso, para mim, é uma coisa muito interessante. Não que a gente não tenha que ligar, a gente é patriota em todos os sentidos, e eu fui um dos iludidos nessa Copa do Mundo aí. Mas, indo para o nosso assunto, a gente começou em 2014, justamente numa Copa do Mundo, esse movimento, Milton. Pouca gente pode lembrar aqui, mas foi quando a Dilma apareceu pela primeira vez ali, num evento gigantesco no Brasil, ela tomou uma sonora vaia dentro do estádio, e ali a gente já começou a se ligar e falar, ué, mas então quer dizer que a nossa presidenta não é uma unanimidade? Né? E isso abriu o olho para toda a situação do impeachment da Dilma, e posterior a todo o escândalo da Lava Jato, que levou à eleição do Bolsonaro, que depois foi acusada de ter uma defesa do Sérgio Moro, e agora vem o Lula sendo acusado de ter tido um respaldo do presidente do TSE. Então, realmente, ficou uma loucura a nossa situação, né? Ficou uma coisa de louco. E essa movimentação do teto de gastos, eu não sou fã do Bolsonaro, eu não sou fã do Lula. Eu quero um Brasil diferente do Brasil que eu já vi até aqui. Com 42 anos, eu não vi nada de progresso. Eu vi a gente patinar demais. Quando surgiu o Bolsonaro, tanto eu quanto o Milton lá atrás, na primeira eleição, votamos no Bolsonaro, acho que assim como a maioria, né, que foi uma votação avassaladora, por conta da facada, por conta da gente entender que aquilo ali seria uma mudança brusca, um cara que poderia, de fato, quebrar o sistema, né, que é o que a gente estava cansado de ver, e quando ele entrou ali com essa retórica de que realmente ele iria quebrar o sistema, ele já viu que ele teve que se aliar ao sistema, ao centrão, senão ele não governava, e estourou tudo, né? Veio uma pandemia no meio do governo do cara, então eu não sou fã dele. A última live que a gente fez junto com o Sandro falou bolsonarista, não sei o quê, o defensor do Bolsonaro, não, eu só não votei no Lula, só isso, mas eu não queria nenhum dos dois, na verdade. Eu queria um novo caminho para a gente, assim como eu quis um novo caminho quando votei no Bolsonaro lá atrás. E aí o Bolsonaro fez das dele também, estourou o teto de gastos, vem o Lula, quer estourar mais ainda do que já está estourado, só que de tudo isso, o que eu acho pior, Milton, é o jeito que a coisa está sendo feita. Né? O Arthur Lira, como líder da Câmara, né? O Arthur Lira é da Câmara, e tem o outro que é do Senado, né? Quem que é o do Senado? É o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, então, Lira é da Câmara e o Pacheco do Senado. O Lula viu que a Câmara está recheada de bolsonaristas ali, candidatos do PL, apoiadores, generais, coronéis, sei lá o quê. Ele já tentou, de cara, a primeira vez que ele precisou de alguma coisa, ele não buscou o poder legislativo, que, né, é o Congresso.
O presidente é o executivo, o Congresso é o legislativo, e o STF, que é dentro do judiciário. Ele foi direto para o judiciário. Isso é que me preocupa, porque o Gilmar Mendes atropelou completamente o Congresso. Então, na live que, inclusive, o Milton citou, que ele assistiu hoje, e que está à disposição no canal Consignado Inteligente, eu falo justamente isso, porque na Venezuela, não que, assim como os bolsonaristas mais fanáticos falam, vamos virar a Venezuela, né, vai virar um lixo. Não, eu não acredito que a gente vire. Mas na Venezuela é dessa forma que governam, o Milton, é pelo judiciário. O presidente manda pouco. E isso me preocupa. Eu concordo em alguns aspectos com o que você está falando, Thiago. Desculpa até te atrapalhar. Eu estou acompanhando o chat aqui. Pessoal, só um pouquinho de calma, a gente vai entrar nas pautas, tá? Toda essa introdução política, ela tem tudo a ver com as nossas pautas, tá? A gente está apresentando para vocês que nesse histórico de trabalho que a gente vem desenvolvendo, não adianta você dizer que não quer entender a política, porque entendendo ela ou não, você vai ser obrigado a engolir a política, já que depende dela tudo e qualquer pauta que possa ser aprovada ou não no Brasil, que possa te beneficiar ou não. Então, se você entende dessa política, que a gente está discutindo um pouco agora, da melhor forma possível, você vai entender também como é que esse jogo de xadrez ele é articulado e como é que ele é jogado mesmo na prática, tá? Se você não entende isso, você vai literalmente ficar como aquela coisa que a gente comenta no ditado popular, boiando na água, entendeu? Então, eu peço que vocês tenham só esse pouquinho de paciência para que vocês possam entender que é essa política quem define a nossa vida a curto, médio e longo prazo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.